Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a complexidade do nosso corpo e a relação do nosso corpo com o ambiente. Eu escolhi esse tema porque eu percebo que ao longo do tempo que os alunos vão desenvolvendo, a sua prática de yoga, a gente acaba se tornando um pouco mais sensível. E muitas vezes a gente começa a sentir coisas que antes a gente não sentia, né? Ou melhor, a gente desenvolve uma sensibilidade, uma relação de conhecimento com o nosso corpo, que a gente começa a perceber coisas que antes muitas vezes passavam desapercebidas, né? Porque a prática de yoga ela é um exercício, né? Então a gente exercita essa nossa relação e essa intimidade com o nosso corpo. Então é natural que algumas sensações comecem a aparecer. Isso não quer dizer que antes elas não estivessem ali. É porque muitas vezes a nossa falta de relação com o nosso corpo não nos permite ver o que está acontecendo, né? O nosso corpo, ele fala com a gente o tempo inteiro. Então, a todo momento ele está nos comunicando, né? Coisas positivas e coisas negativas. Mas a gente só consegue desenvolver essa habilidade, esse entendimento, quando a gente se relaciona com ele de forma profunda, né? Então, a prática de yoga é uma prática que desenvolve essa relação com o nosso corpo. Nós somos há muitos anos ensinados a não se identificar mesmo, né? Observar essas sensações e muitas vezes nós somos ensinados a inibir essas sensações ao invés de entender o que o nosso corpo está querendo dizer, né? Um exemplo simples sobre isso é a própria dor de cabeça, né? A dor de cabeça é uma forma de o nosso corpo falar que alguma coisa não está legal. E ao invés de a gente entender esse comando e investigar ao nosso redor o que está acontecendo, a gente vai lá e toma um remédio. Então, a gente abafa ali um sintoma, o nosso corpo está tá cutucando ali para a gente olhar para alguma coisa. E ao invés de a gente fazer uma pausa, observar na nossa rotina, né? Tô tomando água, tô comendo bem, tô comendo algo que posso ser alérgico, né? Um exemplo é a lactose. Muitas pessoas têm intolerância à lactose e uma das reações é a dor de cabeça. Então, às vezes, você está ingerindo algo que é inflamatório para o seu corpo e o seu corpo está simplesmente te contando isso. Mas o que a gente é ensinado é que esse é um sintoma e um sintoma é negativo, então a gente tem que tomar um remédio para acabar com o sintoma. É isso que a gente vem sendo ensinado durante muitos anos. E o que, na verdade, tem que acontecer é uma investigação, né? O nosso corpo está dando um comando, dando um sinal para que a gente possa investigar e encontrar, né, a raiz do problema. Os remédios, né, muitas vezes a gente é orientado a tomar os remédios, mas eles simplesmente inibem os sintomas. Não estou querendo dizer aqui que não se deve tomar remédio, tá, gente? É só que muitas vezes a gente, na ânsia de acabar com aquele sintoma que é desagradável, a gente toma um remédio sem investigar o que está sendo a raiz daquele problema, então esse problema ele vai continuar acontecendo. É muito mais simples a gente, num primeiro momento, já começar a investigar, fazer os testes necessários, né, de alimentação, de rotina, de hábitos, do que simplesmente ingerindo o medicamento e passar por esse processo um longo período de tempo. Então, a gente precisa aprender a ouvir o que o nosso corpo está nos dizendo e com paciência e persistência observar os nossos hábitos. Geralmente é alguma coisa na nossa rotina que não está legal, né? Ou a ingestão de algum alimento específico, ou a rotina de sono, ou é falta de água, ou é alguma alergia que muitas vezes a gente tem e não sabe que tem. Então a gente precisa estar disposto a investigar o que está acontecendo ao nosso redor, se a gente quer realmente ter uma saúde, né? Falar que a gente tem saúde. Porque ter saúde não é simplesmente não estar doente, né? É ter disposição, é ter energia, longevidade. Então, saúde vai muito além
do padrão não estar doente ou estar com todos os exames laboratoriais dentro da faixa considerada normal. E aí, pegando um pouquinho dentro desse contexto, né, eu queria falar sobre dores físicas, né? Muitas vezes a gente começa a se movimentar e a gente começa a sentir algumas dores. É claro que a gente tem que estar sempre atento, né, àquilo que está sendo produzido, né? Como eu disse, o nosso corpo ele está falando, então a gente precisa de ter uma atenção com relação à dor. Mas à medida que a gente começa nesse processo de movimentação do corpo, principalmente com a prática de yoga, né, que é uma prática que possui posturas que são posturas psicofísicas, né? Então tem esse objetivo de liberar traumas, de trabalhar muito a nossas questões psicológicas. E a gente já sabe que traumas e questões psicológicas e emocionais, elas ficam no nosso corpo, né? Como uma espécie de energia que está ali bloqueada. Então, à medida que a gente começa a trazer o movimento para essa região, é natural que quando essa energia comece a circular naquele ponto, a gente sinta desconforto e dor. É claro que é sempre importante falar com o seu professor a respeito da dor, mas também é importante ter um pouquinho de paciência, observar, trabalhar dentro do seu limite sem extrapolar, mas manter o movimento para que a energia possa circular naquela região livremente. Quando essa energia começa a circular nessa região de forma livre, geralmente a dor some, né? Ou esse desconforto, ele some. Então é importante a gente caminhar com um pouquinho mais de paciência e também de abertura e de conversa. E pensando nesse tema, eu quis trazer aqui 2 exemplos. O primeiro é meu. Para quem não sabe, eu tenho endometriose. Eu descobri essa doença, eu tinha 18 para 19 anos. E na época, a informação que eu tinha, eu não praticava yoga. Eu trabalhava numa empresa de material médico. Eu sempre trabalhei nessa área por muitos anos, para quem não sabe. E então eram muitas metas, né? Eu trabalhava no setor de vendas, então eram muitas metas, trabalhava com muitos homens e feiras e congressos, então era um ambiente que era bem estressante. Trabalhei nessa área por muitos anos e quando eu descobri a minha endometriose, o tratamento que me foi proposto foi um tratamento hormonal, né? E eu não tinha conhecimento nenhum daquilo que estava acontecendo com o meu corpo, então eu topei fazer esse tratamento. E eu fiquei durante muitos anos, né, fazendo esse tratamento hormonal, até que eu fiz uma indução para entrar num estado de menopausa. Como naquela época e até hoje a endometriose é uma doença que não se tem conhecimento a respeito da causa, né, o que gera esse problema, os médicos tratam os sintomas, né? Então, geralmente a condição é de muita dor durante o período menstrual, que era o meu caso. Então, e a lesão foi crescendo, então o recomendado era que eu não ficasse mais menstruada. Então, eu fiz uma indução de menopausa nesse período. Desse período não, durante muitos anos. E aí, acho que após uns 5 anos, assim, eu comecei a praticar yoga. Não por causa da endometriose, mas porque eu estava realmente muito estressada nessa época. E aí eu comecei a praticar yoga. E quem me conhece já desde aquela época sabe que eu fui me envolvendo realmente com a prática, né, até chegar no ponto onde chegou, que hoje a prática é minha vida. Então eu fui me envolvendo realmente com a prática e fui deixando as transformações acontecerem, né? E a prática mudou minha vida completamente. Então mudou a minha rotina, mudou os meus hábitos de alimentação, mudou os meus hábitos com relação à bebida, com relação à noite, com relação ao que eu assisto, com relação à minha forma de relacionar com as pessoas. Então, a prática de yoga, ela fez uma mudança 360 na minha vida. E quando eu completei 30 anos, que foi 3 anos atrás, eu tive uma bela surpresa. Eu comecei novamente a ovular e a ter o meu ciclo. Então, nesse momento, eu voltei no médico, porque a ideia é que eu não tivesse mais, né, nenhum tipo de ciclo ou nada nesse sentido, porque isso pioraria a minha condição. Então, eu voltei no meu médico, que me acompanha desde o início.
A gente refez todos os exames. A lesão existe, ela tá lá, minha lesão é no intestino. Mas hoje eu sou completamente assintomática. O meu corpo é como se ele tivesse eliminado todo o medicamento que a gente fez a indução durante muitos anos. Então eu voltei a ovular, eu voltei a ter o meu ciclo completamente sem dor, não tenho nenhum tipo de sintoma relacionado à endometriose. E ele atribui muito esse meu caso aos meus hábitos e à prática de yoga, porque é algo que ele também não consegue explicar como que foi acontecer, e devido à gravidade do problema que eu tenho, por eu não ter nenhum sintoma, ele associa que isso é um reflexo da minha rotina, né? Desse cuidado que eu tenho com relação à minha alimentação, com relação à prática de atividade que eu estou todos os dias praticando, com relação ao meu sono, com relação às emoções, principalmente, né? Então, hoje eu sou completamente assintomática com relação a esse problema. E a Sasha também, que é outra professora de yoga, para quem não conhece, ela tem uma doença autoimune, não sei explicar muito bem o que é. Eu sei que ela começou a prática de yoga por causa dessa doença. E hoje ela tá na mesma condição que eu, né? A gente faz os exames para acompanhar e ver se a doença permanece sob controle, mas a gente não faz uso de nenhum medicamento e estamos completamente assintomáticas. Então, eu queria deixar esse relato aqui para vocês como uma forma de inspiração mesmo, né? Para que a gente possa se dispor a ouvir mais o nosso corpo e a fazer, né, aquilo que ele, muitas vezes ele está pedindo ali, e a gente tem os receios, né, os nossos receios de fazer. Então, às vezes é uma coisa simples, mas a gente não quer mudar um hábito, ou a gente está um pouco com um padrão mesmo, né, arraigado ali de comportamento, e a gente não quer questionar aquela questão, aquela situação. Então, eu queria deixar esse relato como uma forma de inspiração, né, mesmo, para que a gente possa se abrir, se relacionar cada vez mais com o nosso corpo, se permitir ouvir aquilo que ele está falando, investigar e com paciência e persistência, sem cobrança nesse processo, a gente possa aos pouquinhos caminhar para que essa relação ela possa se desenvolver cada vez mais de forma amorosa e que nos leve aí para essa condição de mais saúde no nosso dia a dia.